Brazuca Cloud, a nuvem privada descomplicada. Episódio de hoje: nuvens privadas. O que é a nuvem privada? Nuvens privadas são ambientes de nuvem dedicados ao usuário final, normalmente localizados por trás do firewall do usuário. Embora tradicionalmente as nuvens privadas sejam executadas on-premise, as organizações agora estão criando essas nuvens em data centers alugados, de propriedade do fornecedor, em locais off-premise. Todas as nuvens se tornam privadas quando a infraestrutura de TI subjacente é dedicada, e o cliente tem acesso totalmente isolado a ela. Como as nuvens privadas funcionam? As nuvens privadas dependem de várias tecnologias. No entanto, entender como a virtualização funciona é essencial para compreender a operação de uma nuvem privada. A nuvem privada usa tecnologia de virtualização para combinar recursos de um hardware físico em pools de recursos compartilhados. Dessa maneira, não é necessário que a cloud crie ambientes virtualizando um recurso por vez a partir de um grupo de sistemas físicos diferentes. Um script de processo de TI pode facilmente capturar todos os recursos de uma única fonte, como um supermercado de dados. Adicionar uma camada de software de gerenciamento confere controle administrativo sobre infraestrutura, plataformas, aplicações e dados a serem usados na nuvem. Isso ajuda os administradores da cloud a monitorar e otimizar o uso, supervisionar os pontos de integração e reter ou recuperar dados. Quando a camada final de automação for inserida para substituir ou reduzir a interação humana, com instruções e processos repetitivos, o componente de autosserviço da nuvem estará concluído, e todas as tecnologias juntas, finalmente, formarão uma nuvem privada. Como construir uma nuvem privada? Infraestrutura de nuvem refere-se aos componentes necessários para cloud computing. Os elementos básicos da infraestrutura em nuvem são os mesmos, seja em uma nuvem privada, pública ou combinação de ambas. Todas as nuvens precisam de um sistema operacional, como Linux, mas a infraestrutura pode incluir uma variedade de elementos de bare metal, virtualização ou software de containers para abstrair, agrupar e compartilhar recursos escaláveis em uma rede. Podemos criar sua nuvem privada, usando recursos dedicados à sua empresa, com o sistema de nuvem OpenStack, Proxmox, Hyper-V ou VMware. Nuvens privadas gerenciadas. No caso da nuvem privada, a empresa é totalmente responsável por todos os custos envolvidos. É a sua equipe que gerencia e mantém toda a infraestrutura subjacente. No entanto, alguns provedores oferecem nuvens privadas como parte de uma abordagem gerenciada. Ao optar pela nuvem privada gerenciada, o cliente pode criar e usar uma nuvem privada que será implantada, configurada e gerenciada pelo fornecedor terceirizado. Essa é uma opção útil para empresas com poucos funcionários ou equipes de TI sem a qualificação necessária que querem oferecer infraestrutura e serviços em nuvem adequados aos usuários, pois não precisarão lidar com a complexidade de gerenciar uma nuvem privada por conta própria. A infraestrutura de TI em bare metal usada pelos provedores de nuvem também pode ser abstraída e vendida como infraestrutura como serviço ou ser desenvolvida e oferecida como plataforma como serviço. Por que usar nuvens privadas? As nuvens privadas são a solução ideal para os líderes de TI que desejam disponibilizar recursos empresariais sob demanda, mas não podem, ou não querem, migrar para a nuvem pública. O motivo disso pode estar conectado às políticas de segurança, ao orçamento, aos requisitos de conformidade ou às normas reguladoras, como aquelas que governam os setores de saúde e serviços financeiros. As empresas desses setores usam protocolos de criptografia e firewalls para proteger os sistemas de TI. No entanto, as nuvens privadas adicionam um nível extra de segurança, em comparação às nuvens públicas, devido ao acesso ser limitado. A decisão de investir ou não em uma infraestrutura de nuvem privada também depende do suporte que as cargas de trabalho requerem. As soluções de virtualização empresarial oferecem um bom suporte para cargas de trabalho stateful tradicionais. No entanto, para as cargas de trabalho stateless levemente acopladas, normalmente presentes nas operações de desenvolvimento, pesquisa e telecomunicações, principalmente na virtualização de funções de rede, as nuvens privadas oferecem um suporte mais adequado. Benefícios da nuvem privada. As nuvens privadas reduzem as instâncias de capacidades pouco utilizadas. Com elas, as empresas podem configurar e reconfigurar automaticamente os recursos da forma que desejarem, já que não são limitados pelas instalações físicas. As nuvens privadas oferecem outros benefícios, tais como
capacidade de infraestrutura ampliada para processar grandes demandas computacionais e de armazenamento, serviços sob demanda por meio de interfaces de autosserviço e gerenciamento baseado em políticas, alocação eficiente de recursos com base nas necessidades dos usuários, maior visibilidade dos recursos em toda a infraestrutura, armazenamento em nuvem privada. O Big Data e a Internet das Coisas tornaram o armazenamento em nuvem privada ainda mais importante para as empresas, principalmente em uma época que o valor de um byte só é verdadeiramente reconhecido muito depois de ser criado. As clouds privadas usam algo chamado armazenamento definido por software, SDS, para arquivar e classificar dados. O Ceph é uma das soluções de SDS mais comuns para clouds privadas, principalmente aquelas implantadas com OpenStack. Ceph é o projeto open source que serve como base para o Ceph Storage. A solução é excelente para as clouds porque reúne armazenamento de arquivos, objetos e blocos em um único conjunto de recursos. A Brazuca Cloud ajuda empresas a construírem suas redes privadas, sem que elas tenham que comprar nenhum equipamento. O cliente não terá nenhum custo de CAPEX para ter uma rede privada robusta, contendo 16 IPs públicos por cada servidor dedicado contratado que serão utilizados nos servidores virtuais. A Brazuca Cloud orienta os seus clientes a alugarem pelo menos 3 servidores dedicados, que serão integrados na solução para podermos criar uma nuvem privada, com alta disponibilidade nos nós de controle, e também nos nós de storage distribuído através do Ceph. Cada informação que chega no Ceph é armazenada em 3 servidores diferentes da cloud privada. Com isso, obviamente, deixando a solução mais robusta e altamente disponível. Os discos poderão ser SSD, SATAs e em alguns casos Flash. Tudo isso utilizando plataformas como OpenStack, Proxmox, Hyper-V e VMware. Agende já uma conf-call com nosso time da Brazuca Cloud. Brazuca Cloud, a nuvem privada descomplicada. O episódio de hoje foi produzido por Fit Sales Limitada, a agência das melhores empresas do Brasil.